Quero falar sobre isso, porque essa nova unção, o novo de Deus, ele não tem a ver apenas comigo, ou com aqueles que caminham diretamente conosco, ele tem a ver com a igreja. Na verdade, essa unção, ela toca a minha vida, por conta de um mover que Deus está fazendo na vida da igreja, não é o contrário. E é importante você entender que você faz parte disso. Agora eu queria que todo mundo sentasse, você vai se aquietar, e nós vamos nos conectar com aquilo que o Senhor quer fazer nessa tarde. Porque eu tenho visto desde ontem o Senhor quebrando todos os nossos protocolos. Mas é importante que você não se distraia. Embora nós sempre seguimos a programação, seguimos uma rotina, esse é um evento de quebra de protocolos. Mas não se distraia. Porque existe algo que Deus quer fazer na sua vida. Então nós estamos vivendo esse novo tempo, essa nova unção. E eu creio que essa unção ela vai te abraçar. Para que você viva não aquilo que você sonhou. Não aquilo que você imaginou. Não aquilo que já penetrou no teu coração. Mas coisas ainda mais elevadas. Coisas ainda maiores. Porque é isso que Deus tem para você. Então nós estamos caminhando para encerrar um ciclo. E iniciarmos um novo ciclo. Sabe, quando nós estamos caminhando para isso, é um momento oportuno para nós ouvirmos a Deus. Fala assim comigo, ouvirmos a Deus. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito. Se eu te perguntar agora, o que o Espírito tem falado ao seu coração, você vai saber falar exatamente o que o Espírito tem falado ao seu coração? Porque ontem, quando o Mateus estava ministrando aqui o louvor, e ele falou, é uma nova estação. As lágrimas corriam pelo meu rosto, porque o Espírito nos conecta numa unção. Mas isso já é o que o Espírito tem falado conosco. Mas o que o Espírito tem falado ao seu coração? Quais são os discernimentos? Qual é a voz que Ele tem falado para você? Porque muitos aqui têm ocupado posições novas. Muitos têm recebido chamados novos. Têm sido despertados para coisas novas. Mas nós precisamos ser guiados e conduzidos pelo Espírito. Nós estamos diante do novo. E muitos têm sido confrontados por esse novo. Muitos têm sido confrontados na sua alma, nas suas emoções, por conta desse novo. Porque o novo, ele é assustador. É ou não é? Alguém aqui dirige por uma estrada que nunca foi bem relaxado, tranquilão? Você fica atento. Você fica conectado. Então o novo, ele causa um desconforto. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos para os Estados Unidos, naquela época, você tinha que alugar um GPS, porque o GPS era muito caro. Ninguém tinha assim, GPS no celular, não tinha. E as pessoas não tinham nem o aparelho do GPS. E eu lembro que nós alugamos um carro, nós alugamos um GPS também, e o GPS só falava inglês. E nós não entendíamos nada do que aquele GPS dizia. E eu lembro que nós estávamos realizando um sonho. Mas nós não entendíamos nada e nós ficamos perdidos, andando em círculo por 1, 2 horas, porque nós não sabíamos nos locomover. E aí nós parávamos, quando ia entrar assim, fazer a conversão, mas nos Estados Unidos você não para, o farol fechado e você segue na né, para virar assim. E nós parados, e o povo buzinando e xingando a gente. E a gente começou o quê? Brigar, desentender. E aquele conflito. Por quê? Porque o novo faz isso com você. Pode ser o melhor novo. Chegou um bebê em casa. É maravilhoso. Mas as mãezinhas sabem. Primeira noite, segunda noite com o bebê que acabou de chegar do hospital. Primeiro filho, você fica aterrorizada. Desesperada. A criança chora, você fala, e agora? Então o novo, ele confronta a nossa realidade. Por isso nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. Quando nós vamos para um lugar novo, para um lugar desconhecido, então o GPS ele vem como um lugar para conduzir a nossa rota. E nós precisamos entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós não podemos ficar vendidos aos tempos
sem discernir o que Deus está fazendo, sem discernir a voz de Deus no nosso coração. E algo que eu tenho entendido é que Deus nunca faz nada da mesma forma. Então, se tem algo que eu posso te dizer, para uma pessoa, talvez você seja alguém cheio de experiências, cheio de habilidades, que já experimentou muitos moveres, mas eu quero falar para você, Deus não se move da mesma forma. Jesus curou um cego, falando seja curado, para outro cego, cuspiu no chão e passou aquela lama nos olhos do cego. Então Deus, Ele não tem um protocolo para se mover. Os processos são diferentes. E por isso nós precisamos consultar o Senhor. Sabe, a Bíblia diz que Davi, ele era um homem de batalha. Ele tinha habilidade. Ele era um homem cheio de habilidade na guerra. Mas a Bíblia diz que ele não se movia. Irmãos, não consigo pregar assim. Vocês precisam sentar e aquietar. Vocês estão me distraindo, eu estou perdendo aqui o fio da meada. Vamos sentar todo mundo, parar de andar, para a gente se conectar aqui com o mover que o Senhor quer fazer. Amém? Então, olha só, ele tinha habilidade e ele tinha unção, mas ele não se movia se o Senhor não falasse para ele, vai. Ele falava, Senhor, eu devo ir. E Davi sabia que Saul havia sido destronado, porque Saul se movia baseado na voz do povo. Saul se movia na pressão do povo. E nós precisamos aprender a silenciar as vozes do povo no nosso coração. Mas muitas vezes nós precisamos aprender a silenciar até a nossa própria voz para nos mover aonde o Espírito quer nos levar. Sabe, esse semestre eu tive tantas experiências poderosas com o Senhor. E começou o semestre, nós estávamos numa reunião dia 2 de agosto, lá na Vila Mariana. E o Espírito começou a falar comigo, nós estávamos ali nos expondo para um treinamento de abrir células nas escolas e nos abrigos. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, que Ele queria liberar de uma unção nova para nós atingirmos isso. Lembra que eu falei para você? Deus não se move numa estação da mesma forma que Ele se moveu na anterior. E naquele dia, eu tinha muitos planos para esse semestre. Eu tinha muitos sonhos, muitos projetos, eu tinha até agendas confirmadas. Mas naquele dia, o Senhor falou para mim, você precisa ser um grão, uma semente que cai, que morre, para que o fruto germine. Irmãos, eu não tenho medo de me lançar inteiramente à voz do Senhor. Porque eu tenho visto ao longo da minha vida que não tem lugar melhor para eu depositar os meus sonhos, os meus projetos, a minha história, do que aos pés do Senhor. E eu falei, Senhor, está aqui a minha vida, os meus sonhos, o meu projeto. Nós tínhamos uma viagem marcada, eu ia viajar para ministrar em outra cidade, tinha algumas coisas acontecendo, e eu falei, Senhor, falei para as minhas discípulas, agosto, setembro, outubro e novembro ninguém se move, ninguém faz mais nada. A gente está aqui inteira para edificar aquilo que o Senhor quer fazer. E aí veio o jejum de 21 dias, e eu trabalho com a rede social, e eu senti no meu espírito que eu deveria dar um passo atrás, e que eu deveria fazer um jejum de rede social. E eu fui falar com o Fábio, eu falei, Fábio, eu sinto o Espírito falando comigo, eu acho que eu vou sair da rede social nesse jejum. Ele falou, nossa, mas você não trabalha na rede social? Eu falei, eu trabalho, mas o Espírito falou comigo, que se eu quiser andar no mesmo padrão que todo mundo anda, eu vou obter o que todo mundo obtém. Mas se eu quiser andar no padrão que o céu anda, eu vou obter o que o céu tem. Irmãos, eu falei, Senhor, está aqui esse Instagram, essa rede social, está tudo aqui, não quero andar numa agenda diferente da tua. E eu saí, fechei a minha rede social, fiquei ali fora esse tempo. Sabe qual foi o resultado disso?
Hoje nós fechamos o relatório com 1.113 crianças. Porque nós saímos de 300 crianças para 1.113 crianças. Entramos nas escolas, entramos nos abrigos, estamos vendo um reboliço de Deus no meio da nossa igreja, pessoas sendo levantadas, pessoas sendo usadas por Deus, mulheres que sozinha têm pastoreado mais crianças do que redes inteiras de obreiro. Sabe por quê? Por conta de um mover que o Senhor tem liberado sobre nós, através de uma voz, de um sopro, de uma direção, que não é a direção daquilo que está todo mundo fazendo, vamos fazer. Não, é a direção do céu. O que o céu está fazendo? O que o céu está movendo? É nesse lugar que nós precisamos nos mover. Mas sabe o que aconteceu mais? Jesus não deve nunca nada a ninguém. Sabe o que aconteceu na minha vida pessoal? De repente, aquelas pessoas que estavam perto, pessoas que já sabem há anos o que eu faço, pessoas que já conhecem meu trabalho, de repente Deus soprou, e essas pessoas começaram a me acionar, e um rebuliço começou a acontecer, e o que eu não faturei o ano todo, eu vou faturar em um único mês, porque o de repente de Deus veio. Sabe, irmãos, às vezes você fala, eu não vou estar no Revive porque eu preciso trabalhar. Deixa eu te falar, não negocie aquilo que Deus tem chamado você para fazer, porque no único dia o faturamento do ano inteiro vem. Agora, acorda, crente abençoado. Sabe, irmãos, quando nós conectamos lá o nosso GPS e colocamos um endereço novo, sabe quando fica aquele delay do GPS pensando para achar aquele endereço? Alguém já viveu isso? Coloca lá o endereço, delay para achar o endereço. Aquele delay não tem a ver com o local que você está indo, porque todos os endereços já estão no GPS. Esse delay tem a ver com o seu GPS tentando encontrar onde você está. Agora eu quero te perguntar, aonde você está? No mover que Deus tem liberado nesses dias, qual tem sido a sua agenda? Qual tem sido as suas prioridades? Irmãos, eu não tenho agenda para atender. Semana que vem, não sei, vou ter que tirar cópia, reproduzir. Deixa eu te falar, deixa o Espírito mover na sua vida, deixa o Senhor fazer por você, deixa o Senhor cuidar de você. E aí, antes disso, tinha algo que eu estava sonhando no meu coração, uma questão pessoal minha, e eu procurei uma pessoa que eu precisava de uma conexão, contratar um profissional, um alto valor, algumas coisas, algumas mecânicas que eu precisava conectar. Não senti paz, falei, Deus, isso aqui não é tempo, isso aqui não é a hora, isso aqui não é o momento. Nem lembrava mais. Sabe o que o Senhor fez agora? O Senhor conectou, o Senhor abriu, o Senhor moveu, o Senhor alinhou, o Senhor preparou. Porque deixa eu te dizer uma coisa, Ele não deve nada a ninguém. Ele tem bons pensamentos a você, para viabilizar para você o fim que você sonha. Mas não é você rachar de trabalhar que você vai ver as coisas acontecer. Não é. Não é você rachar de quebrar a sua cabeça na frente do seu computador, rachar de ligar para cliente, estratégia, patrocínio. Irmãos, isso é bênção também. Mas deixa eu te falar, o que tem guiado a sua vida? O que tem guiado os seus dias? O que tem guiado a sua história? A Bíblia diz assim, lá em Lucas 6:46. Pega para mim minha Bíblia. Lucas 6:46. Olha o que a Bíblia diz, eu quero abrir para ler com vocês. Olha o que a Bíblia diz. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu falo. Irmãos, isso aqui é profundo, não é?
Porque você me chama de Senhor, Senhor, mas não faz aquilo que eu falo para você. E aí ele diz: eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticas. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente se deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Será que vale a pena dedicar todos os seus dias para enriquecer, e você vê aí uma crise vir e levar tudo que é teu? Será que vale a pena negociar a voz de Deus por um momento momentâneo de prazer da sua carne? Irmãos, Deus está mudando o ciclo, Deus está mudando a estação, mas deixa eu te falar, você só vai ter um ano de portas abertas, se você discernir aquilo que Ele está fazendo, e posicionar, se associar com esse mover de Deus, senão você vai ver o seu irmão desfrutando, e você ficando para trás. A Bíblia diz que o dia mau, ele vem para as duas casas. Só que o comportamento de ser guiado pelo Espírito é o alicerce que mantém a sua casa de pé. Sabe, irmãos, nós podemos fazer planos, mas a resposta certa precisa vir do Senhor. Nós falhamos quando nós não damos conta de andar na direção do Espírito. Nós falhamos quando não damos conta de discernir os tempos, a estação, o modo, quais são as respostas, quais são as conexões, quais são os sims que nós precisamos dar para o Senhor. É muito fácil nós seguirmos até o ponto que nós não somos confrontados com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós achamos, com aquilo que nós sonhamos, que nós projetamos. Sabe, a Bíblia diz que os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos caminhos. Caminhar com Deus, fazendo só aquilo que te agrada, vai fazer com que a sua vida não impacte a vida de ninguém. Caminhar com Deus, fazendo aquilo apenas que é confortável a você, não te leva a romper. E eu quero te perguntar de novo, o que o Espírito tem falado ao seu coração? Porque pessoas que não ouvem a voz do Espírito, elas ficam paralisadas. Fala assim comigo, paralisadas em si mesmo. Se você quer avançar, se você quer romper, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa discernir a voz do Espírito. E agora eu quero te convidar a abrir Ezequiel 37, versículo 1. A Bíblia diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos.
E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: soprarei um espírito para entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendão em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho e um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos o espírito e sopre desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e eram um exército enorme. Quem conduziu Ezequiel até o vale de ossos secos? Quem conduziu? Vamos ler de novo? O Espírito do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou. Ezequiel foi conduzido até aquele vale de ossos secos, pelo Espírito. Foi o Espírito de Deus quem o conduziu até aquele vale. Sabe, quando nós buscamos o Senhor, Ele também nos conduz por vales. Ele nos mostra ossos secos. Talvez o seu casamento seja esse vale de ossos secos. Talvez os seus negócios. Talvez a sua conta bancária. Talvez você tenha sido pressionado nesse tempo. Especialmente os homens. Por uma pressão financeira que vocês têm vivido. Sabe, irmãos, nesses vales, Deus confronta o nosso coração. Quando nós passamos por circunstâncias onde nós sofremos pressão, onde somos confrontados, são nesses processos que o Senhor nos transforma. Esses processos que têm o poder de tocar as nossas vidas e trazer para fora como somos por dentro. Pessoas que não são confrontadas, pessoas que não são transformadas, não amadurecem, não crescem, não avançam, não conquistam, ficam paralisadas em si mesmo. Todo mundo avança para uma nova estação, mas você está lá, agarrada com o seu conforto, agarrada com a sua vontade, agarrada com aquilo que você acha que é o melhor. Todo mundo acha que o melhor é vir para cá, mas eu acho que o melhor mesmo é vir por aqui. E aí você se agarra à sua vontade, ao que você acha, ao que você pensa, sem consultar ao Senhor. E aí o Senhor diz para você: por que você me chama Senhor, Senhor, mas não ouve a minha voz? Eu me lembro quando nós estávamos na rede de adultos, há muitos anos atrás já, éramos recém-casados, 2 anos de casamento, 12 anos atrás. Eu lembro que o Fábio foi desafiado a voltar para os jovens, e nós estávamos muito felizes, uma rede crescendo, avançando, conquistando, o mover de Deus, sobrenatural acontecendo. E eu lembro que quando eu era da rede de jovens, todo sábado à tarde, eu estava no prédio, na igreja, na célula.
Mas, na rede de adultos, o sábado à tarde era o dia que eu tinha livre. E aí, eu não queria voltar. Falei, Fábio, mas o meu sábado à tarde é o tempo que eu tenho livre. E o culto de jovens era quando? Sábado à tarde. Mas eu tive um sonho. E naquele sonho, a pastora Márcia me dizia assim, filha, o Senhor está pedindo para você as suas tardes. O que eu não queria abrir mão, irmãos? Do sábado à tarde. O Senhor está te pedindo as suas tardes. Acordei. Sabe quando você não quer ouvir a voz de Deus? Aquela coisa, fala, pastora Márcia, me falar um trem desse? Pastora Márcia, imagina. Lá em Goiânia, nem sabe quem eu sou. Imagina, pastora Márcia. Não. Naquele dia, naquela manhã, minha mãe me ligou. E minha mãe me falou, minha filha, eu tive um sonho com você. Eu falei, mesmo? Ela falou, mesmo. Minha filha, Jesus sorria tanto. Jesus sorria tanto. E ele falava para mim, eu estou muito feliz com o coração da Eloá e com a resposta da Eloá. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Mas sabe, naquele mesmo dia, mais à tarde, a minha cunhada me ligou, a pastora Flávia, nem era minha pastora na época. E ela falou, eu soube que vocês têm sido desafiados a assumir algo novo. E eu falei para ela, pois é, mas Deus não falou comigo. Olha só, irmãs, sangue de Jesus tem poder, né? Eu já mudei. Agora que meu marido fala, eu falo, estou dentro. Até debaixo da água, estou junto. Deus não falou comigo ainda. E ela falou assim para mim, mas Deus não vai falar com você. Porque você não quer ouvir o que Ele tem para falar com você. Irmãos, ali, Deus teve o meu sim. Ali, imediatamente. Eu desliguei aquela ligação em lágrimas. E eu falei para o meu marido, eu estou junto. Podemos ir, eu estou pronta. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor falar conosco. Porque nós não queremos ouvir. Eu tenho sido muito ministrada pelo Espírito Santo. Acerca ali dos discípulos em Emaús. Ministrei lá no Elas, o pastor Azemar ministrou aqui. A Bíblia diz que os discípulos, eles tinham uma expectativa no coração acerca da ressurreição. Mas Jesus não veio da forma como eles imaginavam. E por isso, eles não puderam discernir que era o Senhor. Jesus andou com eles, percorreu um caminho de aproximadamente 17 quilômetros. Mas eles não puderam discernir. Será que esse ano Jesus caminhou com você durante 11 meses, 2 dias, e você não pôde discernir? Será que Ele tem se revelado a você de tantas formas, e você não tem sido capaz de ouvir? Mas a Bíblia diz que ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Naquele momento, ali na intimidade, ali à mesa, a Bíblia diz que ao partir o pão, os olhos dos discípulos foram abertos e eles puderam ver Jesus, eles puderam ouvir. Sabe, irmãos, quem conduziu Ezequiel até aquele vale de ossos secos foi o Espírito. Ele foi conduzido e a Bíblia diz que ele ouvia a direção do Espírito. A Bíblia diz que Ezequiel não chegou lá, catou os ossos e começou a tentar a ligar osso com osso. Ele ouviu a direção. Você já pensou conectar osso com osso? Será que a gente humanamente seria capaz de fazer os encaixes corretos? Mas a Bíblia diz que Ezequiel foi conduzido, ele foi dirigido pelo Senhor, no meio do vale de ossos secos, no meio da adversidade, no meio da crise, no meio da circunstância mais desafiadora. Ele foi conduzido pelo Senhor diante de um vale de morte. Ezequiel não se perdeu, não se distraiu, não ficou atemorizado, mas
mas ele foi conduzido, ele foi dirigido, ele ouviu a voz do Espírito, e ele foi conduzido. Quando você busca o Espírito Santo, não é você quem diz para onde você vai, é o Espírito quem te conduz aonde Ele quer te levar. E Ele não vai te livrar dos vales de ossos secos, mas Ele vai te conduzir, Ele vai te dirigir. Você vai dar conta de transitar, se você estiver com a unção do Espírito sobre você, se você estiver sensível à direção, à voz do Espírito, Ele vai te conduzir. Sabe, irmãos, Deus estava conduzindo aqui nesse contexto, Ezequiel a um patamar mais elevado. Deus estava conduzindo aqui nesse contexto, Ezequiel a uma realidade espiritual mais elevada. E ele disse: Ezequiel, você não terá que fazer nada, você vai liberar a palavra, e pela palavra eu vou fazer por você. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não somos nós quem fazemos, é o Espírito quem faz por nós. Ele vai à frente, abrindo o caminho. Nós precisamos andar num nível profético, irmãos. Nós precisamos. Talvez aquilo que você chama de tribulação, Deus tem chamado de provação, para provar o seu coração, para te liberar para um novo patamar, para liberar mais unção, mais autoridade. É lindo quando você vê a unção de Deus na vida de uma pessoa. É lindo quando alguém tem técnica para cantar uma canção bonita, mas é carregado de unção. É lindo ver o mover de Deus na vida das pessoas. Pregadores que falam palavras simples, qualquer um falaria, mas que você vê que é validada pelo céu. Tem uma unção do céu, tem um mover do Espírito. Nós precisamos ser pessoas que são habilitadas pelo céu. Quando nós abortamos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque nós não andamos pelos caminhos que o Senhor tem para nós, nós vamos atrasar processos, nós vamos atrasar cumprimento de promessas, nós vamos atrasar o mover de Deus na nossa própria vida. A Bíblia diz que assim que Ezequiel começou a profetizar, os ossos começaram a se encaixar. Pela voz de Deus, irmãos, tudo se encaixa. Pela voz de Deus, a multiplicação das suas células se encaixa. Pela voz de Deus, o novo líder é levantado. Pela voz de Deus, as portas das escolas se abrem. Pela voz de Deus, o menor se torna 1000. Pela voz de Deus, a multiplicação vem. Pela voz de Deus, o favor é liberado. A cura, os milagres, os prodígios. Pela voz de Deus, fala para o seu irmão, pela voz de Deus tudo se encaixa. Hoje você pode renunciar ao controle. Para de tentar encaixar osso com osso. Para de tentar controlar a sua vida. Não vai se encaixar. Libera a palavra e deixa que o Espírito encaixa. Libera a palavra e deixa que o Espírito move. Libera a palavra e deixa o Espírito fazer por você. Irmãos, e tem uma última coisa para nós encerrarmos. Deus, Ele respeita os processos. A Bíblia diz que antes do músculo vir, antes da carne vir, os ossos precisaram se encaixar. Mas quando eles se encaixaram, aí o músculo veio, aí a pele veio, aí o crescimento veio, a força veio. Mas é pelo encaixe de Deus.
Para de querer começar por cima. Para de querer abortar os processos de Deus na sua vida. Até Jesus, o Rei dos Reis, veio de uma manjedoura. Aprenda a sua posição no reino. Deixa Deus te levantar. Para de ficar brigando. Para de ficar correndo contra o vento. Mas Ezequiel fala: Senhor, eu vejo corpos, mas não tem vida. E o Senhor fala: o Espírito Santo vai soprar. O Espírito Santo vai soprar. O Espírito vai soprar um forte vento dos 4 cantos. E a vida será colocada. Queria te convidar a ficar de pé. Talvez você sente que você está no caminho certo, mas tem se sentido sem vida. Queria que a equipe de louvor viesse. Queria que apagasse as luzes. Deixa o sopro do Espírito te envolver, irmãos. Deixa o mover de Deus te abraçar. Eu sei que está calor. Eu sei que você está cansado. Mas não abra mão de viver o mover de Deus por coisas tão pequenas. Por circunstâncias tão pequenas. O Espírito Santo está aqui. E Ele vai soprar sobre você nessa tarde. O Espírito de vida está aqui. E Ele vai trazer fôlego de vida para você. Talvez você tenha se sentido cansado, desanimado. Talvez o novo tenha produzido aflição no seu coração. Talvez você sente que você tem o carro, tem até o GPS, mas não tem a direção. Isso significa que você não vai chegar no lugar que Deus tem. Talvez você tenha vivido dias de dor, dias de frustração. Hoje eu quero te perguntar: qual é o vale que você tem enfrentado? Qual é o sopro? Qual é a área da sua vida que você precisa do sopro do Espírito sobre você? Talvez você também tenha discernido que nós estamos diante de um novo tempo como igreja, diante de uma nova estação, e você tem desejado mais dessa voz, mais dessa direção, mais desse guia, mais dessa unção. Hoje o Espírito Santo está aqui para encharcar você. Hoje o Espírito Santo está aqui para que Ele venha sobre a sua vida, para que o poder do Altíssimo te envolva, para que Ele habilite você para obras maiores, para que Ele te lance para conquistas mais elevadas, para que Ele alinhe as suas prioridades interiores, para que Ele silencie os medos do seu coração. Talvez você precisa que Ele coloque bálsamo nas suas frustrações. Talvez você esteja sem esperança. Mas o Senhor, Ele é capaz de mudar o cenário. Ele é capaz de mudar o cenário de morte para um cenário de vida. E olha o que a Bíblia diz. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desfaleceu.
nós fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor, meu povo, eu vou abrir os seus túmulos, e eu vou fazer você sair daí. Eu trarei vocês de volta para a terra de Israel, para a terra da promessa. E quando eu abrir os seus túmulos e eu fizer você sair, vocês saberão que eu sou o seu Deus. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei no propósito. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, falei e fiz. Hoje é noite, hoje é tarde do Senhor abrir os seus túmulos. Hoje é noite do vento do Espírito soprar sobre você e te posicionar para uma nova postura, para uma nova associação, para um novo comprometimento, para uma nova dependência, para um novo nível de unção que vai te habilitar para o ano das portas abertas, para que você entre por essas portas e possua tudo aquilo que o Senhor tem para você. E a sua vida vai ser um testemunho vivo de que Ele é o Senhor, de que Ele prometeu, de que Ele cumpriu. Aleluia. Eu quero louvar agora, e eu quero proclamar que o Espírito vai dar visão a você, visão do novo. O novo de Deus não é pior e nem menor. O novo de Deus é maior, é melhor de tudo que você já experimentou. O novo de Deus não se compara com aquilo que você já experimentou. É uma nova unção, é uma nova direção, é um novo ciclo, é um novo patamar, são novas palavras, são novas unções, são novas percepções espirituais. Senhor, move o disruptível nesse lugar. Senhor, nós não queremos um protocolo, nós queremos o teu mover. Nós queremos nessa tarde ver ossos se conectando com ossos, ver músculo, ver carne, ver a vida, ver o sopro do Espírito sobre nós. Sopra, Espírito de Deus. Oh, xerecantarabalaya. Aleluia. Oh, xerecantarabalaya.